versões da regra de L'Hopital, essa aqui é a primeira versão. Então, vamos ler aqui as hipóteses e o que a gente pode concluir. O que está acontecendo aqui? A gente tem duas funções, f e g, que são deriváveis, as duas, num determinado ponto A. Nesse primeiro caso, a hipótese que a gente está pedindo aqui é que tanto f de A quanto g de A valham zero. Quando a gente tem essa situação, é como se a gente fosse estudar o limite aqui, ó, e esse limite, no primeiro momento, quando a gente calcule o limite, substitua no ponto. Limite nunca é substituir no ponto, se a gente não sabe se a função é contínua, né? Mas aqui, se a gente fosse pensar, quanto que vai valer o limite quando aproxima de A? Tá parecendo que vai ser zero? Tá parecendo que vai ser zero? Se a gente tem uma determinação do tipo zero sobre zero, então, nesse caso aqui, né, elas são deriváveis, então elas são contínuas. Eu poderia pensar, vou substituir no ponto, tá dando zero sobre zero. Então, não posso fazer essa conta dentro, eu tenho que simplificar primeiro, certo? Elas são deriváveis, ela é contínua, então eu posso substituir no ponto? Como anulo o denominador, não posso substituir no ponto. Então, está dizendo que se as derivadas aqui, na hora que eu dividir no ponto A, eu tiver que essa aqui é não nula, ou seja, existe a divisão, o jeito de calcular limite usando regra de L'Hopital é deriva em cima e deriva embaixo. Então, só para ficar mais claro, antes da gente demonstrar isso, só para ficar mais claro no exemplo, olha, esse aqui, eu estou com limite de seno de x sobre x. Quem que é a derivada de seno de x? Derivada de seno de x é cosseno de x. Então, se eu for derivar o seno, ó, não calculei o limite ainda, a derivada do seno é cosseno. A derivada do x é 1. Quando eu estiver calculando agora esse limite aqui, isso aqui vai ser o cosseno de 0 sobre 1. Cosseno de 0 é... Uai, professora, mas esse era o limite trigonométrico básico, a gente já sabia que valia 1. Agora a gente não está precisando mais usar deduzimos, usamos o teorema do confronto e tal. Então, aqui é deriva em cima, deriva embaixo, dentro do limite, se transformou num novo limite, e agora a gente calculou. Quanto que vale isso? Vale a função derivada no ponto zero. Vocês estão vendo que não usou regra do quociente? Então, quando que eu vou usar a regra de L'Hopital? Quando eu tiver sempre uma divisão, e no caso da primeira versão aqui, quando a gente tem uma divisão, e tanto o numerador quanto o denominador tem imagens dando zero. Então, eu estou com 0 sobre 0 dentro do limite. É possível simplificar? Sim, não precisa simplificar mais. Se existir a derivada e a derivada do denominador for não nula, basta que você calcule essa derivada e substitua no ponto. Acabou. Então, é um jeito mais fácil de calcular limite. Todo mundo quer assim, aprendi regra de L'Hopital, acabaram-se os meus problemas, né? Então, como é que a gente demonstra essa primeira versão? Essa primeira versão aqui é mais fácil de demonstrar, porque a gente tem a definição de derivada. Se a gente pegar aqui, ó, f de x sobre g de x, quando x tende a A. Como g de A e f de A valem zero, olha só, eu posso subtrair aqui esses valores que ali estão dando zero. Então, ó, eu estou subtraindo zero. Subtrair zero altera alguma coisa? Em nada. Uai, mas eu posso dividir isso aqui por x menos a em cima e embaixo? Posso dividir por x menos a em cima e embaixo. Por quê? Porque o x nunca é a, então eu não estou fazendo uma divisão por zero. Né? Quando a gente está escrevendo o limite, a gente tem certeza que o meu x tende a A, mas ele nunca vale A. Toda vez que eu estou dando um limite, eu tenho essa certeza. Então, eu estou dividindo e multiplicando pela mesma coisa aqui, né? Então, isso aqui, se eu simplificar, dá igualzinho. Então, quanto que vale isso aqui? Isso aqui é f' de A dividido por g' de A, pela definição de derivada. Então, está demonstrado que esse limite aqui, que era aquele amarelo que a gente foi somando zero e multiplicou por 1 aqui, esse azul, ele é a derivada de cima dividido pela derivada do de baixo. Então, a regra de L'Hopital, nessa primeira versão, a gente consegue... Como é que eu uso? Deriva em cima, deriva embaixo, substituo no ponto. Se eu não tiver, né, determinação mais, acabou o exercício aqui. Deu 1 nesse caso, a gente já sabia que seria a resposta certa. Como é que eu faço isso aqui de baixo? Então vamos derivar em cima, derivar embaixo. Esse é o erro mais comum, viu, gente? Quando a pessoa aprende regra de L'Hopital, ela acha que pode usar regra de L'Hopital em tudo. E aí fala assim, ô professora, mas aqui, ó, quando t está tendendo a zero,
O t está tendendo a 0. Então, meu numerador está tendendo a 3 e o denominador está tendendo a 0. Então, posso usar a regra de L'Hopital? Não, esse limite aqui vai ser mais infinito e acabou. Por quê? Porque o numerador aqui é um número positivo e o denominador está tendendo a 0, 0,1, 0,01. Então, quando você aprende L'Hopital, eu percebo isso muito, que as pessoas ficam tentando usar. Usa L'Hopital em tudo. Não usa L'Hopital em tudo. Primeira coisa, vê se está dentro da hipótese. Então, se eu estiver dentro da hipótese, eu estou aqui com cosseno de... Opa, perdão. Um limite que era mais difícil da gente calcular lá. Um limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tendia a 0. Como é que a gente tinha que fazer isso? Multiplicar por 1 mais cosseno de x, transformar naquela identidade que é 1 menos seno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado, ia ser seno ao quadrado, aí usava o limite trigonométrico básico, tal. Agora aqui, ó, o cosseno de 0 dá 1, a gente já sabe. Então, isso está dando em cima, função contínua, derivável, cosseno. Então, 1 menos cosseno também é. Função x também é derivável no zero, que a gente está estudando derivável sempre, na verdade. Então, essas funções aqui, eu estou com 0 sobre 0. Então, nunca escreva igual a 0 sobre 0. Então, eu estou analisando aqui no cantinho, estou pensando, ó, lá em cima, pensei. Aí, isso aqui é um 0 sobre 0. Então, eu posso usar a regra de L'Hopital, porque ambas são deriváveis. O que é usar a regra de L'Hopital? É derivar numerador, a derivada da constante 1 é 0, a derivada do cosseno é menos seno. Então, menos ficou lá de fora, porque é constante, a derivada do cosseno é menos seno. Derivada do denominador, 1. Então, quanto que vai valer isso aqui? Seno de 0 é 0, então isso é 0 sobre 1, que é 0. Então, para provar isso antes, a gente gastava um tempão. Então, o objetivo aqui é, a regra de L'Hopital vai facilitar vários cálculos de limite. Inclusive, vai possibilitar outros cálculos que a gente não sabia fazer quando envolvia exponencial, ILN, e agora a gente vai conseguir fazer de um jeito mais fácil. Então, essa primeira versão exige que tenha 0 sobre 0, funções contínuas, deriváveis, e que o denominador aqui não seja nulo. Uma versão mais geral, a gente tem uma hipótese mais forte, eu vou enviar para vocês também, né, professores que demonstram isso aqui, uma hipótese mais forte, faz uma ideia da demonstração e tal, mas não é o objetivo agora. E a gente vai ver que quando que vai poder usar a regra de L'Hopital? Quando a gente tiver dois tipos de indeterminação, 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. A gente vai precisar que as funções sejam deriváveis. Eu estou colocando o A aqui, mas esse A aqui vai poder ser infinito também. Mais infinito, menos infinito, A pela direita, A pela esquerda. Então, o que está dizendo aqui? Que quando é no infinito, significa que quando eu tiver um número muito grande, aqui a minha função é derivável naquele lugar também, tá? O domínio aí, ele vai ter que incluir, né? Vai ter que ser, quando o x cresce, a minha função vai ter que ser derivável lá. Então, que é o caso da maioria das funções que a gente estuda, né, gente? Funções polinomiais, função exponencial, logaritmo, no mais infinito, todas existem, são deriváveis, a gente tem a regra de derivação para elas. Então, sejam duas funções deriváveis, onde a gente estiver estudando. Se a gente tiver indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, então, só, única e exclusivamente, quando tiver quociente, quando tiver duas funções divididas e quando tiver indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Se tiver isso, como é que a gente vai poder calcular limite? Aquele limite, que era o limite de uma função f dividido pela g, que tinha uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, a gente vai transformar num novo limite, que é a derivada da de cima, da derivada da de baixo, e vai calcular esse novo limite. Se ele existir, ok. Podemos usar a regra de L'Hopital e calcula esse novo limite aqui. Então, isso é a regra de L'Hopital, agora mais geral, que a gente não está falando que a hipótese aqui tem que ser o f de A dá 0 e a g de A dá 0. Aqui, basta que tendam a 0 e que, ou então tendam a infinito ambas, tá? É sempre possível, quando a gente tem uma coisa tendendo a infinito, eu estou assim, isso aqui tendendo a infinito, eu consigo transformar em 1 sobre infinito dando 0. Vocês falam que eu escrevi isso aqui, né? Ó, isso aqui é diferente. 1 sobre infinito, então não é dar 0, tá, gente? A gente consegue fazer continhas e transformar um no outro. Quando a gente tem, às vezes, um 0 vezes infinito, a gente transforma numa coisa que usa a regra de L'Hopital. Então, a gente vai fazer exercícios depois que vai facilitando identificação disso e como transformar em alguma coisa que seja possível usar a regra de L'Hopital. Então,
Então, aqui a gente está dando a primeira apresentação de é possível calcular limite de um jeito mais simples agora, sem ficar fazendo simplificações e colocando um monte de coisa em evidência, fatorando, bastando calcular a derivada, porque agora a gente já está com uma firmeza em calcular as derivadas, usando as regras de derivação. Tá vendo que a gente não pode apresentar esse jeito antes de saber derivar? Então, ó, tem uma sequência no cálculo. A gente apresenta o limite, a derivada nasce como um limite, a gente apresenta as regras de derivação usando os limites, e aí, olha, as regras de derivação são essas. Agora que a gente tem as regras de derivação, a gente vai usar as regras de derivação para facilitar o cálculo do limite, que era uma coisa abstrata e mais difícil lá atrás. Então, não tem como a gente falar assim, por que não apresenta a regra de L'Hopital antes? Porque a derivada é um limite. Como é que eu vou apresentar um jeito de calcular limite usando uma coisa que precisa de limite? Tá vendo que fica esquisito? Mas agora a gente já sabe derivar, já está usando aqui uma aplicação de derivada é facilitar e possibilitar cálculos de limites mais complexos, mais elaborados. Então, por exemplo, um limite que envolvia ln, que envolvia exponencial igual a esse aqui, a gente não tinha feito antes porque não tinha jeito de fazer, né, usando só as técnicas que a gente tinha visto. Então agora, ó, limite de ln de x sobre x quando x tende a mais infinito. Se fosse tendendo a menos infinito, seria não existe direto, porque o ln é uma função que tem domínio maiores do que zero, então não poderia calcular para negativos, e acabou o exercício se fosse menos infinito. Agora, para mais infinito, esse limite aqui está dando uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Estou pensando, isso está dando indeterminação do tipo infinito sobre infinito, não escrevi igual. Então, eu posso, está dentro da hipótese da regra de L'Hopital, e esse limite, então, fica igual a um novo limite, usando a regra de L'Hopital. Derivo o numerador, derivada de ln é 1 sobre x. Derivo o denominador, quando tende ao mesmo mais infinito. Então, agora, quanto que vale esse limite? Zero. Então, esse limite deu zero, a gente pôde calcular. Inclusive, isso aqui falaria assim, ó, a reta, então, y igual a zero, que é o eixo x, é uma assíntota horizontal, porque quando tendeu a mais infinito, aproxima, né, desse número. Então, isso vai ser muito importante para a gente identificar a assíntota, para fazer gráfico, então vai facilitar cálculos de limite. Então, agora aqui, ó, limite de x ao quadrado sobre e elevado a x. O x ao quadrado tende a infinito, o e elevado a x também tende a infinito. Então, o que eu posso fazer? Usar a regra de L'Hopital. Então, usando a regra de L'Hopital, esse limite aqui vai se transformar em limite de x ao quadrado, 2x. Limite de e elevado a x, e elevado a x. Então, eu estou com infinito sobre infinito ainda, porque 2 vezes uma coisa que tende a infinito vai tender a infinito. O e elevado a x continua. Então eu posso usar a regra de L'Hopital de novo? Posso. Então, o que a gente usou? A regra de L'Hopital aqui. E vai usar de novo a regra de L'Hopital, porque continua dentro da hipótese de ser infinito sobre infinito. Então, é um novo limite, que aqui vai dar 2 sobre e elevado a x. Então, eu estou com 2 sobre um número que tende a infinito. 2 é um número fixo, o denominador tende a infinito, então, para quanto que dá isso aqui? Esse limite é zero. O comportamento dessa função é aproximado do número zero, à medida que o x tende a mais infinito. E agora aqui, quem que vai ser a regra de L'Hopital aqui? Pode usar? Vocês viram que todos eles a gente viu, ó, infinito sobre infinito, pode usar. Infinito sobre infinito, pode usar. Chegou de novo no infinito sobre infinito aqui, pode usar de novo. Quando eu escrevi esse L'Hopital aqui, eu estou dizendo, ó, verifiquei, ok, chequei, está dentro da hipótese. Se eu for olhar aqui agora, a minha função seno de x, vamos pensar só na função seno de x, quando x tende a mais infinito. Isso aqui não vai para infinito, gente, porque a função seno, ela é definida em cima do ciclo trigonométrico, então ela varia de menos 1 até 1, de menos 1 até 1, ela nunca vai para infinito. Mas no infinito, o que acontece? Ela varia de menos 1 até 1, esse limite aqui não existe por oscilação. Então, como é que é o jeito de calcular esse limite? Não posso usar a regra de L'Hopital. Então, aprendi L'Hopital, eu vou resolver todos os limites que eu tinha problema antes? Não. Qual é o jeito de resolver isso aqui? Essa função seno é uma função limitada, então ela varia de menos 1 até 1. Então, seno de x varia de menos 1 até 1. Aí, o que acontece? Eu estou calculando 1 sobre x. Então, como tende a mais infinito, aqui é mais infinito é positivo.
Se é positivo, então, o que eu estou querendo? Dividir tudo por esse número positivo. Então, ó, o x é maior do que zero, então se eu divido tudo por esse número, eu tenho uma desigualdade que eu preciso, e quando eu for estudar esse limite aqui, menos 1 sobre x, quando o x tende a mais infinito, esse limite vai dar zero. Então, vou escrever direitinho aqui, tá? Ó. Então, esse limite de menos 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. Esse outro também é zero. Então, a gente conseguiu espremer a nossa função, sendo de x sobre x, que a gente quer calcular o limite dela quando tende a mais infinito, entre duas funções, conseguimos a desigualdade e conseguimos que os dois limites dessem o mesmo resultado, que é zero. Então, eu posso concluir que esse limite dá zero pelo teorema do confronto ou pelo teorema do sanduíche. Então, aprendemos o L'Hopital, aumentou o leque de funções que a gente consegue calcular limite, igual a esse primeiro aqui, esse segundo, e a gente vai ver vários outros, mas não pode se usar o L'Hopital para resolver qualquer limite de quociente. Isso não é verdade. Continua, então, precisando usar teorema de confronto, precisa verificar as hipóteses se é derivável, precisa... Então, aprendeu o L'Hopital, ótimo. Mas cuidado com onde vai poder usar o L'Hopital. Só se tiver dentro da hipótese zero sobre zero e infinito sobre infinito. Única e exclusivamente nessa hipótese em que eu tenho funções que eu sei calcular a derivada. Elas são deriváveis e a gente consegue calcular a derivada facilmente. Então, era isso que eu queria destacar aí de regra de L'Hopital.